engrandecendo o nome do Senhor, poder dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é bendito, o quanto Ele foi fiel e será sempre fiel. Para mim é o privilégio dos privilégios, né? Que sempre sintamos a presença do nosso Criador do meio de nós, porque o que nos diferencia, como diz o nosso grande rabino Moisés, é porque o Eterno está no meio de nós. Quando ele diz lá em Êxodo capítulo 33, que ele fala assim: mas por acaso não é por o Senhor estar no meio do teu povo que nós somos diferenciados das demais nações? Então estarmos aqui engrandecendo o nome do Senhor é um privilégio, porque verdadeiramente Ele está no meio do seu povo. Que o Eterno nos abençoe grandemente neste Shabat. Nós estamos estudando a 7ª porção da Parashá. Deixa eu só dar um recado a vocês. Todo Shabat à noite, nós estamos no final do Shabat, né? Nós estamos tendo o ensaio do coral e da coreografia. Então até a festa de Hanukkah, que vai ser no dia 16. Eu já faço de antemão, convoco a vocês para que vocês não deixem de estar aqui e que você convide os seus familiares. Eu tenho certeza, se vocês tiverem um bom negócio, nós temos aí a mania de ver, principalmente na área de cosméticos, né? As pessoas entram, aí falam assim: eu quero te chamar para um bom negócio. Aí você chama primeiro quem? Seus parentes, seus amigos, porque é um bom negócio. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós não convidamos nossos familiares. Então a gente quer chamar os nossos familiares para o bom negócio físico, mas o bom negócio espiritual a gente deixa de lado, tá? O nosso melhor negócio, não negócio de business, mas a melhor decisão que tomamos, a melhor coisa que nós podemos oferecer para os nossos parentes e amigos é a nossa fé, é aquilo que nós cremos, é o Deus de Israel, é a fé nele. Então assim, eu já de antemão já peço a você, convida os seus familiares, seus amigos a estarem no dia da festa. Teremos coreografia, teremos o nosso coral pela primeira vez. Vamos ir, não é para você vir aqui e ver a coreografia, é para você vir aqui adorar o Senhor, né? Isso aqui, esses grupos apenas fazem parte dessa adoração ao Criador. Então esteja conosco e convide seus familiares a estarem juntos. Nós temos o congresso lá em BH, em Belo Horizonte. É um congresso que é realizado já, se eu não me engano, é o 12º congresso, 12 anos já consecutivo que tem esse congresso. O Rabino Shula está vindo diretamente de Jerusalém, vai estar com o Rabino Marcelo e o Rabino Mateus no dia 11 e 12 de fevereiro. Então assim, os que puderem estar, tem um custo da passagem, tem um custo da hospedagem, tá? Mas é uma bênção, eu tenho certeza que o Eterno vai te abençoar. Uma semana depois, no dia 16 e 17 de fevereiro, será o nosso seminário aqui. O Rabino Shula vai vir de BH para cá, direto para Vitória, e o Rabino Mateus virá acompanhando, tá? Então nós teremos o nosso congresso. Também convide os seus familiares, convide os seus amigos. Nós vamos fazer um valor bem simbólico, mas aqueles que não puderem pagar, não tem problema, vão participar de qualquer forma. A nossa intenção aqui não é cobrar de ninguém, mas é simplesmente dar a responsabilidade de vir, porque nós tivemos muitas pessoas que se inscreveram no ano passado e não vieram. Então assim, teve pessoas no final da inscrição que gostaria de vir, e eu falei que não podia porque já tinha muitas pessoas inscritas. Então as pessoas não vieram e deixaram de dar oportunidade para outras, tá? Então vai ser um valor de R$20 aproximadamente, só para a gente construir o custo que nós temos. Nós vamos pagar a passagem do Rabino Shula, do Rabino Mateus, e também vamos dar uma oferta ao Rabino Shula, porque ele vem para cá sem cobrar um centavo da gente, tá, irmãos? Então é importante, tanto que a passagem fui eu que ofereci para que a gente custeasse essa passagem, tá bom? Teremos uma oficina de Hanukkah no dia 9 de dezembro para o infantil e para os juniores. Então não deixe de participar conosco, tá bom? Robertinho, você bota aí do lado. Irmãos, nós estamos estudando a 7ª Parashá, Vayetse, que quer dizer e saiu ou partiu. Esse é o sentido da palavra Vayetse. Geralmente a porção da Parashá, ela tem um nome com a primeira letra que aparece na porção, geralmente, né? E o livro também, Bereshit, no princípio, né? Então, no princípio criou Deus os céus e da terra. O livro de Shemot é a mesma coisa, aí fala os nomes dos filhos de Israel, Shemot, nomes. O livro de Números é chamado de Bamidbar, no deserto. E o livro de Deuteronômio é chamado de Devarim, quer dizer, essas são as palavras. Então, geralmente, os livros, eles começam dando esse contexto da primeira palavra,
Porque antigamente, no período de Yeshua e antes dele, não havia versículo, não havia capítulo. Abre lá em Números capítulo 10, verso 15. O judeu conhecia a palavra quando ele iniciava o verso. Você lembra Yeshua logo quando foi crucificado, que ele ora o Salmo 22, se eu não me engano, né? Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Esse é o início do Salmo 22. Então era a forma que o judeu tinha de fazer o ouvinte lembrar daquele texto. E aquele Salmo 22, ele se refere quase todo sobre o Mashiach, né? Então é muito profundo. Então, irmãos, tem muitas coisas aqui, se nós formos estudar essa paraxá, que você vai ser abençoado, né? Gênesis 28 fala sobre a partida de Jacó para a terra de sua mãe. E ele chega lá, ele encontra o seu tio Labão, ele encontra suas primas Raquel e Lia, e ali ele trabalha, ele forma a sua família, ele se desenvolve, ele é próspero financeiramente, ele é próspero espiritualmente. São 20 anos que o Eterno vai tratar a personalidade já maravilhosa de Jacó, que ele já tinha um caráter muito, muito maravilhoso de serviço ao Eterno, mas o Eterno foi aperfeiçoando o seu caráter nesses 20 anos. E quando Jacó desce para a terra de sua mãe, né, da terra de seu tio, ele vai sem nada e ele retorna com muitos bens, onde o Eterno prosperou. Retorna com o bem maior, que é o Elohim de Israel, com o nosso segundo bem maior, a nossa família, e ele retorna também com os bens que o Eterno concedeu, né? Mas a maior bênção que é o Eterno em nossas vidas, e a família constituída, Jacó, ele volta para a terra de seu pai, a terra prometida para os filhos de Israel. O que eu queria falar com vocês, ensinar vocês hoje? Eu queria sair um pouquinho do contexto da paraxá, de falar daqui da personalidade ou da vida de Jacó e da sua família. Eu quero entrar num tema que eu acho que é fundamental para a nossa fé. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 28, só para que você entenda um pouquinho. Diz assim, ó, verso 10, é onde inicia a nossa paraxá, né? Partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomado uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Elohim de Abraão, de teu pai, o Elohim de Isaque. Essa terra que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Segundo a literatura judaica, esse local aqui é o Monte Moriá, onde está constituído o templo, onde estava constituído o templo, né? Lá em Jerusalém, né? Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Elohim, Beit El. Beit é casa, El Altíssimo, né? É assim que está em hebraico, Beit El. Beit, casa do Altíssimo. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, que é Betel, porém o nome daquela cidade era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Elohim for comigo e me guardar nessa viagem que eu ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um poço como coluna será a casa de Elohim, e tudo que me deres, certamente darei o Maaser. Aqui em hebraico, Maaser já quer dizer dar a 10ª parte. Então tudo que ele conquistou, ele dava 10%, e é daí que tanto os judeus quanto os cristãos têm a referência do dízimo, né?
mas eu já ensinei vocês o contexto total conforme descrito na Torá. Mas o que eu quero mostrar e o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos? Se você olhar só o verso 12, diz assim, ó: E sonhou Jacó, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Anjos de Elohim. Aqui em hebraico, passa aí para mim, Mariana, só para eu mostrar para vocês. Está ali, ó. O contexto, lá em eu não vou ler todo, bem rapidinho, ali em hebraico, está assim, ó. Vai a Halom, Verine Sulam Metzav, Artsá, Veroshô, Magia, Hashamai, Verine, Malahei, Elohim, Olim, Verohimbo. O que está escrito ali? E sonhou, eis que a escada à base da terra, e o cume dela tocava o céu, e eis que os anjos, eu coloquei lá anjos, Malahei, está vendo lá em branco? Malahei, eis que, Malahei Elohim, logo depois tem o nome de Elohim, ó. Malahei Elohim, os anjos de Elohim subiam e desciam por elas. Quando você olha esse texto, Malahei, a palavra malha, em hebraico, quer dizer anjo, significa mensageiro. Significa aquele que recebe uma mensagem e ele é obrigado a entregar essa mensagem exatamente conforme ela está escrita, William. Malahei significa mensageiro, em hebraico é isso, mensageiro. A tradução de anjo é uma tradução que é de uma linguagem mais ocidental, que veio traduzindo dessa forma. Mas a palavra Malahei em hebraico, aqui está, os anjos de Elohim, por isso que está Malahei, mas anjo quer dizer Malhav, que quer dizer mensageiro. Olha que interessante, que eu peguei aqui uma concepção judaica, de judeus que não creem no Messias, que deram essa interpretação desse verso, que os anjos de Deus, eles primeiro subiam e desciam. Aqui representa as nossas orações, nas quais os anjos, eles estão num trabalho de levar essa mensagem, de trazer essa mensagem. A mensagem que é enviada, ela é respondida. Deus conhecendo as nossas personalidades, conhecendo as nossas necessidades, e Ele trazendo essas respostas para nós, né? Eu quero pegar esse verso e dar a tradução, dar um conceito judaico sobre esse verso. Olha que interessante, passa para mim, Mariana. Diz assim, ó: a escada do sonho de Jacó é o caminho que une os céus e a terra. Isto é o espiritual com o material. É o espiritual com o material. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Um verdadeiro servo de Deus não é aquele que é totalmente espiritualmente. Um verdadeiro servo de Deus não é aquele que é materialmente. O verdadeiro servo de Deus é aquele que sabe ter um equilíbrio entre o material e o espiritual. O físico, ele é tão importante quanto o espiritual. Por isso, William, que dentro do contexto judaico, é totalmente errado você se isolar para alcançar uma santidade. Você não consegue adquirir santidade isoladamente. Você só consegue viver uma vida em santidade convivendo em sociedade, convivendo com a família, porque ali você vai formando o seu caráter. Então, o verdadeiro servo de Deus é aquele que tem o equilíbrio entre o material, entre a sua vida social e a sua vida espiritual. A maioria das pessoas que tendem a ser espirituosas, né, elas são totalmente repugnam, discriminam aquelas pessoas que vivem para o seu trabalho. Se você trabalhar e conseguir conciliar o trabalho com o espiritual, isso é o ideal. Convívio espiritual e convívio material, isso é o ideal. Então está ali, ó. Essa escada é a união do espiritual com o material. Galgar seus degraus significa evoluir, elevando-se do material em direção ao espiritual, sempre. Agora eu quero que você se concentre na parte de baixo. Olha a parte de baixo comigo, tenta concentrar um pouquinho, ó.
Os anjos representam o elo de ligação entre Deus, eu até coloquei em amarelo, representam o elo de ligação entre Deus e o homem. Ao subirem pela escada, leva as orações dos homens, e ao descerem por ela, trazem as bênçãos divinas. Coloquei em amarelo, representa um elo de ligação. Um elo de ligação. Irmãos, todas as vezes que nós nos deparamos com esses textos, você vai ver que dentro de uma cultura judaica, dentro do judaísmo secular, vamos dizer, secular não, mais tradicional, vivenciado hoje, você vai ver que essa questão de intermediação entre homem e Deus, ela é vista de uma forma, mas quando você coloca a personalidade, a pessoa de Yeshua dentro dessa figura de intermediação, o preconceito, as palavras totalmente fora do contexto da Torá, elas são totalmente discriminadas. Eu vou te mostrar isso, porque o conceito de intermediação dentro do judaísmo, dentro da Torá, ele é presente constantemente. Desde que você entenda o verdadeiro conceito da representatividade, o verdadeiro conceito desse elo de ligação, porque isso aqui eu não peguei de um livro cristão, eu peguei de um conceito judaico. Esses anjos que sobem e descem, são anjos que representam um elo de ligação. Eles fazem alguma intermediação, eles estão fazendo algum papel na qual Deus estabeleceu pelo seu próprio poder para trazer o homem e para que ele leve do homem para ele. Então é um elo de ligação. E aí que eu quero te mostrar, eu quero te fazer entender esse elo de ligação dentro do verdadeiro ensino judaico da Torá, dentro do verdadeiro ensino da Torá. Eu vou te ensinar a entender esse conceito de intermediação do nosso Mashiach, Yeshua, dentro da visão da Torá, porque Yeshua é a Torá viva e ele ensinou a Torá. Então quando ele estava falando assim, se queres crer em mim, leiam a Escritura, porque elas foram escritas a meu respeito, elas escreveram ao meu respeito. Ou seja, se você quer compreender Yeshua, estude a Torá. Se você quer compreender Yeshua, estude os profetas. Se você quer conhecer Yeshua, viva o Evangelho, estude o Evangelho, porque dele está escrito na Torá. Então eu quero te ensinar essa intermediação dentro do contexto da Torá, tirando o judaísmo tradicional, que você vai ver o quanto nós vamos entender uma parcialidade nessa compreensão quando Yeshua está fora, mas quando Yeshua está dentro, eu sou totalmente parcial. Quer ver? Vai comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Eu quero mostrar para vocês algumas aparições de anjos. Algumas aparições, Rodrigo, de anjos, para que você entenda e comece a compreender um pouquinho dessa intermediação. Desses representantes, né? Vamos dizer assim. Olha aqui que interessante, Gênesis capítulo 18, diz assim, ó. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Mané. Estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia, levantou Abraão os olhos e viu o quê? Viu o quê? 3 homens. No hebraico está anashim. A palavra homem em hebraico é ish, o plural dela é anashim. Se você olhar no original, é anashim, 3 homens. Levantou Abraão os olhos e viu aqueles 3 homens. Abraão já tinha essa característica, segundo os judeus, de verificar as pessoas, os estrangeiros, os peregrinos, viajantes, e ele convidava as pessoas a adentrar na sua tenda para que eles pudessem receber. Só que quando Abraão viu esses anjos, eles tinham caráteres espirituais, embora está escrito anashim, homens, mas Abraão percebeu que esses homens tinham representatividade espiritual, porque se você continuar a ler, diz assim, ó, levantou Abraão os olhos e viu esses 3 homens em pé na sua frente, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra, ao idólatra Abraão. Olha o idólatra Abraão, não era um monoteísta? Olha o idólatra, quem Abraão viu? O próprio Deus? Ele viu o quê? Anjos.
seres espirituais. Ele viu que tinha característica espiritual e ele se prostra. Opa! Só Deus prostrará. Não é um contexto? Olha o que a Torá está falando. Abraão se prostrou. Vamos continuar a ler? Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Deixa eu te perguntar, Jorge, quem que apareceu para Abraão? Foi Yud-Re, Vav-Re, Adonai? Foi quem que apareceu? Foi Deus que apareceu a Abraão? Foi os anjos. Ele veio e se prostra. Se você pegar no original do verso 3, eu até coloquei aqui para você, passa para mim, Mariana. Passa, Mariana, está aí? Fica aí, minha filha, que você vai me ajudar aí a gente a visualizar. Se você verificar essa palavra aqui em hebraico, está dizendo assim, ó, Vaiomer Adonai. Vaiomer, o verso 3 está aí. E disse, que está aqui, e disse ele, Senhor meu, Vaiomer Adonai. Ele chama pelo tetagrama, embora não está o tetagrama em Bereshit, tá? Mas a fonética que está lá, está o Aleph, está vendo em branco? Aleph, porque o tetagrama, ele é feito da letra Yud, Re, Vav, Re. Se você for pegar essas 4 consoantes, a fonética dela não é Adonai. Não é Adonai. Aqui está escrito conforme a fonética. Aleph, A. O D, que é o Dalet, com aquela bolinha lá em cima, que no Sefer Torah não tem as vogais, mas aqui é para que você entenda, tem a vogal. Aquela bolinha em cima do Dalet quer dizer a vogal O. Então, Adonai, tá vendo? O Nun e o Yud, Adonai. Quando a Torá coloca, ela se refere, ela bota as letras que representam a fonética do nome do Eterno. Esses anjos estavam representando quem? Adonai. Por isso que Abraão não cometeu idolatria. Abraão se prostrou porque ele sabia que aqueles seres espirituais que vinham até ele tinham representatividade de quem? De Hashem. Mensageiro. Eles eram intermediários. Abraão sabia que aqueles homens que estavam vindo até ele representavam um ser superior, na qual ele confessava ser o único Deus da sua fé, e ele se prostra. Primeiro contexto que eu estou te mostrando, a Torá fala de intermediação. Vou andar um pouquinho mais na frente com você, tá? Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente olhar a Torá ela tem uma essência, Sandrinho. Mas as pessoas podem levar o conceito e os ensinamentos da Torá aonde ela quiser. Diversos conceitos, e nem todos os conceitos são bíblicos, nem todos os conceitos são verdadeiros, nem todas as exegeses estabelecidas relacionadas ao texto da Torá são boas. Nem todos. Você quer falar alguma coisa, Diego? Sim, sim. Não faça isso. Esse é o contexto, porque você vai encontrar referência judaica que Abraão, na hora que ele comete esse dobrar, ele adora e ele comete um erro, que depois ele compreende. Alguns entendem que ele adorou, outros entendem que ele fez uma reverência, mas é uma adoração. A pergunta que eu te faço, e quando as pessoas se dobravam diante de Yeshua, era uma adoração ou era uma reverência? E aí? Eu e você vamos falar reverência. O judeu vai falar, você está cometendo idolatria. É simples, irmão. Quando é comigo, é isso que eu quero te mostrar. Existe uma imparcialidade. Quando é com os outros, eu mostro uma parcialidade. A adoração de Yeshua era diferente dessa adoração de Abraão? Será que as pessoas que iam até Yeshua se dobravam aos seus pés, reconheciam a sua representatividade ou não? Mas eu vou um pouquinho mais na frente, segura essa fala de Rodrigo, que ela é importante para a gente entender um pouco mais. Porque eu vou te mostrar anjos na qual se dobram e não era o Criador.
mas a sua representatividade era profunda. Isso na Torá, tá? Olha só, indo um pouquinho mais na frente, vai em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Oi, Jorge. Hã? Oi, Jorge, a um só, e eram 3 homens, sim. Esse é o conceito, isso aí. Por isso que eu quero mostrar, o Jorge está falando assim, ele se referiu a um único Deus, né? Ele chamou de Adonai, e disse, Elohim meu, né? Deus meu, né? Adonai meu, se referindo a um só Deus, sim, mas ele entendeu desses homens o quê? Uma representatividade. Porque, mais na frente você vai entender, segura um pouquinho aí sua ansiedade. Ó, Tiago capítulo 1. Por que eu quero te mostrar aqui, irmãos? Porque existe uma Torá verdadeira, existe uma Torá da liberdade, existe uma Torá da verdade, Torat Emet, a gente falou aqui, Torat Emet, Torá da verdade. A essência da Torá, ela jamais irá inalterar, mas a compreensão das pessoas, aonde as pessoas querem levar, aonde as pessoas querem caminhar, elas sempre vão existir. E nem toda compreensão é verdadeira, nem toda interpretação é verdadeira. É isso que eu quero te mostrar. Nós precisamos saber dosar aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é. Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim, ó: aquele, porém, que atenta para a Torá, o quê? Perfeita, a da liberdade, e nela persevera. Então existe uma Torá que é perfeita, existe uma Torá da liberdade, e existe uma Torá que eu e você precisamos perseverar nela. Se você continuar um pouquinho, verso 8 do capítulo 2, capítulo 2 aí, Tiago 2, verso 8, diz assim, ó: todavia, se cumprirdes a lei do reino, a Torá do reino, encontrada nas Escrituras. Que Escrituras? Não existia Brit Hadashah. Alguns exegetas dizem que um dos primeiros livros a ser escrito foi o livro de Tiago. E diz assim, ó: todavia, se cumprirdes a Torá do reino encontrada na Escritura, então existe uma Torá do reino. Quando você olha este verso no grego, a palavra aqui em grego é basilikos. Basilikos quer dizer lei que pertence a um rei. Então existe um rei que ele tem uma lei que pertence a ele. E quando Tiago fala da Torá do reino, ele está se referindo a essa lei que pertence a um rei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar a Torá, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se adulteras, mas mata, torna-se transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ele fala da lei da verdade, da lei da liberdade, da lei que nós precisamos perseverar, da Torá do reino. Então, nem toda a compreensão da Torá é verdadeira, nem toda. A Torá tem a sua essência verdadeira, ela é perfeita, mas toda a compreensão não quer dizer que ela é correta. E aí eu preciso saber dosar, sabe por quê, irmãos? Nós, às vezes, não damos o valor à nossa fé. Nós temos vergonha de falar que nós cremos em Yeshua HaMashiach para um judeu, porque você vai ficar preocupado com a resposta que ele vai te dar relacionada à sua fé. A sua fé, Yeshua diz que aquele que tiver vergonha dele, ele deixará de contemplar essa pessoa. Porque aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei, e aquele que rejeitar, eu rejeitarei. A minha fé é uma fé judaica, crendo no Messias judeu Yeshua HaMashiach, e eu tenho referência na Torá que me ensina a viver essa fé. E é o que eu quero mostrar aqui, dando continuidade. Então existe uma Torá perfeita, uma Torá real, uma Torá da liberdade, uma Torá do reino. Eu não posso andar seguindo todas as compreensões da Torá, porque nem todas as compreensões que as pessoas dão à Torá são verdadeiras. Nem tudo.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu aprendi o hebraico com um rabino há 4 anos atrás, um rabino ortodoxo, não messiânico. A conversa inicial desse rabino, quando eu o conheci, e foi pela internet, era que ele queria ter um contato interreligioso. O que é um contato interreligioso? Onde nós valorizamos mais aquilo que nós temos em comum, em detrimento daquilo que nós temos diferenças. Ou seja, ele ia respeitar a minha fé, eu respeitaria a fé dele. Quando ele saiu desse contexto de ser respeitoso com a minha fé, e entrou no diálogo de falar contra o meu Mashiach, contra o meu Rabi Yeshua, contra o meu Salvador, contra aquele que é enviado para a salvação de todo aquele que nele crê, eu deixei de ter contato com esse rabino e deixei de compartilhar e de curtir qualquer coisa dele, porque quem é por nós, quem não é por nós é contra nós. Eu não estou falando de ódio, mas existe uma linha de respeito da minha fé, na qual, se tiver um judeu que não crê em Yeshua e quiser conviver comigo, e eu quiser conviver com ele, desejar conviver com ele, vai ter que ter uma linha de respeito de fé, porque se ele entrar no âmbito de falar contra o meu Messias, eu deixarei de ter convívio com ele. Nós precisamos valorizar aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como da nossa pedra angular. Essa congregação é a favor dessa pedra angular. As pessoas me perguntam, por que eu não sou a favor contra judaísmo? Primeiro, judaísmo não é uma concepção original do coração do Eterno. Deus levantou um povo e a sua fé. Deus é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Ele chamou os filhos de Israel para ser uma nação de sacerdotes sobre a face da terra. Religião foi criada pela concepção humana. Surgiu helenismo, surgiu judaísmo, surgiu cristianismo, e hoje se faz separação dessas religiões, dessas pessoas, por causa de religião. Isso não vem do coração de Deus. Amo o povo judeu, amo os ensinos judaicos, amo os ensinos judaicos de quem não crê em Yeshua, estudo, aprendo, retenho o que é bem, mas aquilo que é contrário à minha fé, tem um espaço na qual eu não deixo penetrar dentro da minha casa, não deixo penetrar dentro da minha mente, não deixo penetrar dentro do meu coração, porque eu tive uma experiência com esse Messias que ninguém é capaz de me roubar. Nem mesmo a espada, nem mesmo a morte, nem mesmo o anjo é capaz de separar do amor de Deus que está em Yeshua HaMashiach. Ninguém. Eu não estou te ensinando a ter ódio, jamais vai ter ódio, você vai ter amor, vai ter respeito. O dia que eu encontrar esse rabino, vou abraçá-lo, vou respeitá-lo. Francisco, vem cá tomar, não sei se você vai me chamar, né? Vem cá tomar um vinho coxa. Vou tomar esse vinho coxa com você. Vamos comer. Agora eu quero te falar sobre o Messias Yeshua. Eu falei, meu irmão, fica aí entre a sua convicção que eu fico na minha. Podemos falar de Shabbat, podemos falar de Torá, podemos aprender um com o outro, podemos ensinar, você pode me ensinar hebraico, pode falar de Talmud, mas não entra no âmbito da minha fé. O meu respeito e amor por você vai permanecer inalterado, independente da sua compreensão ou não do meu Messias, mas é a minha fé. Não tenho vergonha de falar sobre a minha fé em Yeshua, que seguimos a fé judaica messiânica, não fala religião, fé judaica messiânica, do nosso Messias e Yeshua HaMashiach. Não posso ter vergonha dele. E aqui, Tiago fala sobre isso. Deixa eu pular aqui um pouquinho, senão eu já me adiantei. Nossa, falta 20 minutos. Olha só, vai lá em 1 Timóteo, deixa eu ver se é 1 ou 2, que eu não coloquei aqui. Eu acho que é 1 Timóteo. Irmãos, calma que você vai compreender. Calma que você vai compreender. Eu vou te dar uma referência do que nós cremos. O que eu gostaria que vocês entendessem? Olhem para mim. Não saio daqui com dúvida. Não saio daqui com a vergonha da tua fé. Não saio daqui com a vergonha daquele que te trouxe vida. Se você pode ir, eu nunca esqueço esse exemplo de Yeshua HaMashiach. Nunca esqueço esse exemplo de Shula, Rabino Shula. Uma vez perguntaram a ele, Rodrigo, por que ele cria em Yeshua? Aí ele pôde falar um monte de coisa, né? Ele começou dessa forma, ele falou assim, eu posso te dar um monte de razões, dentro da Bíblia, um monte de razões, mas eu quero te dar uma razão que para mim é a principal. Embora minha família era toda judia, eu nunca tive um compromisso com Deus e nunca quis ter.
eu nunca quis ter. Eu conheci esse Messias que me ensinou a voltar à fé do único Deus de Israel, que me ensinou a voltar na fé dos meus pais. E esse Messias, quando eu vou para a China, e ele roda, tá? China, Japão, Estados Unidos, a América do Sul, ele vai muito pouco, mas toda a parte do Oriente, tudo chula roda. Em qualquer canto que eu vou, até no canto da Amazônia, se eu for lá e perguntar quem é Rabino Akiva, grande rabino da história, quem é Nahamides, quem é Maimônides, eles vão falar assim, quem? Agora se eu chegar lá e falar assim, você conhece o Rabino Jesus? Ele não vai falar hebraico, não vai conhecer, mas Jesus, sim, meu Salvador, meu Redentor. Você já ouviu falar do Deus de Israel? Sim, meu Salvador me ensinou, é o Deus que ele serve. Você já ouviu falar do rei Davi? Sim, aprendi, passei a ler a Bíblia. Você já ouviu falar do Rabino Moisés? Sim, já ouvi falar desse Rabino. Quem te trouxe essa compreensão? O Rabi Yeshua HaMashiach. Sabe quantos cristãos tem no mundo? Eu não gosto dessa, porque eu não tenho como falar sem citar a religião, né? Mas você sabe quantos cristãos tem no mundo? 1,3 bilhão. 1,3 bilhões. Sabe quantos judeus tem no mundo? 45 milhões. Quem foi o rabino que levou a fé do Deus de Israel? Você vai aqui no quatro cantos da nossa terra, vai para a China, vai para o Chile, vai para a Argentina, você vai para o Oriente, você vai aonde você quiser, você vai para a Europa, você vai encontrar um não judeu guardando a Torá no seu braço, embora tem muita coisa errada dentro do cristianismo, não estou aqui defendendo, mas eu estou falando que quem levou a fé ao Deus de Israel para a humanidade não foram os rabinos, por mais que tiveram sua importância e a sua participação nisso, mas o verdadeiro rabi que levou a fé do Deus de Israel na humanidade foi Yeshua HaMashiach. Não foi Facebook, não foi Google, não foi não sei o que, essas coisas vieram depois, mas o verdadeiro Mashiach levou a fé do Deus de Israel para a humanidade. Para a humanidade. E aqui, em 1 Timóteo, se vocês me permitirem passar um pouquinho do tempo, que eu vou ter que passar, mas 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha aqui, vamos ao verso 1, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Olha o verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Um só mediador. Chega com esse versículo. Depois nós vamos estudar ele no final, tá? Porque aqui existe um contexto na qual o cristianismo distorceu totalmente. Mas aqui só fala que só existe um mediador. Sandrinho tem mania de falar isso, eu gosto. Não conheci nada melhor do que Yeshua HaMashiach. Não conheci nada melhor do que Yeshua HaMashiach. Amo a Torá, mas não conheci nada melhor do que Yeshua HaMashiach. Amo o livro de Bereshit, o livro dos profetas, Isaías. Não conheci nada melhor do que Yeshua HaMashiach, porque foi Ele que me transformou. Ele foi enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é vontade de Deus, isso é dom de Deus. Isso não tira a unicidade de Deus, irmãos. Não tira. E aqui, olha que interessante. Agora eu quero mostrar a vocês um outro contexto que vai de linha nisso que o Rodrigo comentou comigo. Vai lá em Êxodo 19. Vamos estudar a Torá. Porque se você for estudar a Torá e mostrar em português, um judeu vai falar assim, mas isso não está no original, então vamos ver no original. Vamos estudar o original comigo? Por isso que eu acho importante todos nós aprendermos um pouquinho do hebraico. Você não precisa aprender a falar. Eu não sei falar em hebraico, dialogar com uma pessoa, mas eu sei entender, eu sei ler. Talvez a pronúncia não é perfeita, mas sei ler. Aqui, Êxodo 19 diz assim, olha comigo, verso 1. Levítico 19, Êxodo 19, desculpa. Êxodo 19. Eu não vou ler, eu queria ler todo, mas eu não vou conseguir ler tudo não, mas deixa lá. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai.
Tendo partido do Refidim, chegaram ao deserto de Sinai, e Israel acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarei aos filhos de Israel: visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis uma propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o verso 10. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, lave as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo no monte Sinai. Quem descerá, irmãos? Quem descerá, irmãos? O Senhor, Adonai, Yud-He Vav-He no original. Vá lá em Êxodo 20. Eu vou pular aqui um pouquinho, tá? O povo viu a manifestação do poder de Deus, a voz do shofar sendo tocada, e o povo estremeceu. E disse assim, segundo os rabinos, essa palavra de Êxodo 20 foi o próprio Elohim que falou, o próprio Elohim que disse. Então falou Elohim todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aí ele começa a falar: não terás outros deuses diante de mim. No verso 18 diz assim, quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe, e disse a Moisés: olha comigo, fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Quem que era o intermediário? Quem era? Moisés. Quem era? E Deus lá na frente diz assim: e falou bem tudo o povo que lhe disse, tudo que o povo te disse. Moisés, neste momento, ele passa a ser um intermediário entre homens e Deus, e entre Deus e os homens. E falou bem o povo. Quando se cita Yeshua HaMashiach, lá na Brit Hadashah, cita esse texto que a nação de Israel falou: não fale Deus conosco, nos envia um intermediário. Aí Moisés fala: e Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvirei, e eu requererei daquele que não ouvir a sua voz. Irmãos, essa compreensão de ter um profeta e você não ouvir, e você falar que ele está sendo rejeitado pelo pai, não é uma compreensão cristã, é uma compreensão judaica. Quem tem um Sidu em casa? Acho que todos vocês têm um Sidu em casa. Se você pegar lá os 13 princípios de Maimônides, você vai ver ele descrevendo: aquele que não escuta a voz do profeta Moisés, o pai o rejeita. Aquele que não crer no Mashiach, na vinda do Mashiach, o pai o rejeita. Então por que lá ouvir e negar Moisés, o pai está rejeitando, e ouvir e negar a vinda do Mashiach, o pai está rejeitando? Se eu nego a voz de Yeshua, Deus não me rejeita, ou ele me aceita? Por que lá eu posso botar essa condicional, e quando nós colocamos essa condicional, nós estamos sendo intransigentes? É Yeshua que falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Esse é um princípio judaico, ele não é cristão. Judaico. Não negue a tua fé, não negue o teu Mashiach, proclame-o, porque ele é a salvação deste mundo. Ele é a Torá viva que Deus enviou como representante para a salvação de todo aquele que nele crê. Não negue o teu Mashiach. Outro exemplo de intermediação, outro exemplo que eu não vou ler para vocês. Qual que era a função do sacerdote? Francisco, o povo não adorava Moisés. Francisco, o povo não adorava. Eu não estou te dizendo que tudo que o cristianismo faz é correto. Eu estou te ensinando que existe uma intermediação estabelecida e já demonstrada na Torá. Porque se Deus não tinha o interesse da intermediação, e a Torá é sombra de coisa futura e ela apresenta Yeshua, por que Deus colocou o sacerdote como que? O intermediário entre ele e Deus? Podia toda a nação de Israel ir lá e oferecer o sacrifício a Deus em Yom Kippur? Não. Quem fazia isso? Sumo sacerdote. Quem era que representava os sacrifícios diários da nação de Israel? Os sacerdotes. Poderia todo mundo lá pegar e a oferta e ofertar a Deus? Não, eles eram representantes, eles estavam ali como intermediários. Quem concedeu isso? O Criador, o único. A intermediação na Torá, ela sempre existiu. A intermediação no reino sempre existiu e existirá.
É lógico que no mundo vindouro, no mundo que está por vir, nós teremos e veremos face a face, e toda a terra terá conhecimento dele, é o que diz as profecias. Mas enquanto isso não acontecer, existe um intermediador. Só para você ver como aquilo que Deus estabeleceu tem que ser cumprido. Você lembra de Uzias, rei de Israel? Se eu não me engano é 2 Crônicas 20, alguma coisa, 26. Quando Uzias, Israel em decadência, diante de reis maus, que já tinham vindo antes dele, Uzias toma o reino. Uzias ou Urias? É Uzias, né? Ajuda lá, eu acho que é 2 Crônicas 26. Uzias toma o reino. E a Bíblia fala que ele faz o que é reto diante do Senhor. E chega um momento que a Bíblia fala que ele se ensoberbece, ele se torna orgulhoso. E ele vai esperando o sumo sacerdote Azarias, ele vai ao invés de esperar o sumo sacerdote, ele oferece incenso diante do Eterno. Aí vem um sacerdote, todo sacerdote repreende: Deus não te colocou nessa posição, o Senhor é um rei e vai cuidar da sua incumbência. Agora aqui Deus estabeleceu outro intermediário, ele tenta se defender. Na hora que ele vai achar que ele era o dono da verdade, a lepra vem sobre ele na hora, ele mesmo sai correndo junto ao sacerdote, tirando ele do templo. Por que Uzias não poderia ofertar o incenso? Porque não era a função dele, porque os sacerdotes têm uma representatividade, porque aquilo que Deus queria profetizar em Yeshua se cumpria nos sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote. E aí, irmãos, essa representatividade, isso que eu quero te mostrar, sempre existiu na Torá. Está parecendo que eu estou brigando? Não, né? É a forma de ensinar, tá, irmãos? Por favor, tá? É Uzias mesmo o nome dele, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta: quem é que nos guarda? Responde. Quem é que nos guarda, Denis? Deus, né? Quem é que perdoa os nossos pecados? Quem, Rodrigo? Adonai. Vamos ver isso, Roberto? Vai lá em Êxodo 23, na Torá, Shemot, no capítulo 23. Você lembra quando Yeshua estava lá e ele perdoa pecados? E o Sabino fica indignado: quem é que te deu autoridade para perdoar pecados? Aí ele fala: o que é mais fácil? Eu falar que estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mais fácil dizer que os pecados estão perdoados, né? Então levanta-te e anda. O que Yeshua estava querendo mostrar? Eu recebi essa autoridade. Eu vou te mostrar quem é que perdoa o pecado. Blasfemando você, Messias, perdoando pecados? Só Deus perdoa o pecado? Vamos ver então. Vamos ver aqui na Torá. Se você quiser ir no original, depois eu te mostro, tá? Nem sei se eu coloquei o original aqui. Coloquei sim. Não coloquei não. Coloquei não. Êxodo 23, mas eu olhei, tá? Tá, anjo. Vamos lá, verso 20. 23, 20. Eu envio um malar. No hebraico, malar. Eu envio um anjo adiante de ti, para ti. Quem é que guarda? Não é Deus, Denison. Para te guardar pelo caminho, Hadere, e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia. Não perdoará. Um anjo não perdoará. Por que esse anjo tinha a autoridade de perdoar? Por que esse anjo tinha a autoridade de guardar no caminho? Porque o único concedeu ele para essa função. E nele estava o quê? Pois nele está o meu nome. Pai, eu manifestarei o teu nome aos homens e continuarei a manifestá-lo. Porque nele está o meu nome. Esse anjo guardava, esse anjo direcionava no caminho, esse anjo perdoava os pecados. Se você continuar a ler: se porém diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Se você continuar lendo, irmão, você pode ir até, mas aqui quem estava perdoando era o quê? O anjo. Porque Deus o incumbiu. Quem era o intermediário? O anjo. Francisco, é uma concepção do Francisco, acredito que aqui era quem? Yeshua HaMashiach. É porque a nossa Bíblia traduz anjo,
mas malha quer dizer mensageiro, aquele que foi enviado por Deus para que pudesse perdoar a rebeldia ou não perdoasse a rebeldia, para que o guardasse e para que o levasse ao caminho. Êxodo 33. Êxodo 33. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Moisés fala assim: Senhor, mostra a tua Shekinah, a tua glória. Eu não sei se é Shekinah ou se é Kevod no hebraico, né? Que Kevod quer dizer a presença, a face de Deus, ou a presença de Deus. Mas aqui Moisés pede para ver a glória do Eterno. E aqui, se você olhar, aqui existe uma promessa de Deus que esse anjo andaria com a nação de Israel. Esse anjo representava a presença de Hashem. Quando a Bíblia fala, ou então a Bíblia está sendo contraditória, porque a Torá fala o quê? Que nenhum homem pode ver a face de Elohim, o quê? E viver. Moisés falava como com Deus? Face a face. Talvez pode ser uma linguagem para minha compreensão, mas eu quero acreditar que Moisés realmente falava com face a face, mas falava com o mensageiro de Elohim, que tinha a representatividade dele. Moisés se dobrava, Moisés se adorava, Moisés se ajoelhava, porque esse mensageiro tinha essa representatividade. Eu vou te dar um outro texto aqui mais na frente, deixa eu ver, mais na frente eu vou te mostrar, para você entender isso melhor. Aqui verso 28, Êxodo 28, verso 38, 33, verso 19, desculpa, irmãos. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você quer ver esse texto em hebraico? Você sabe que, desculpa a minha fala, né, mas só para que vocês entendam. Ou Deus escreveu errado e não entendia português, ou então Ele quis dar uma compreensão melhor. Porque se Deus está falando assim, vão ler o texto comigo, como se eu estivesse falando para vocês, que vocês vão conhecer o meu nome. Olha como eu falaria. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar, aqui ele está usando na primeira pessoa, no singular, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. Ele não diz o meu nome, Anishemot. Ele não fala, e proclamarei o nome do Senhor. Em hebraico, passa ali, minha filha, passa ali. Não, esse aqui é o texto, eu não coloquei ali não. Em hebraico é Vekarati Vishem Adonai. Vekarati Vishem Adonai. Vekarati é proclamar ou invocar. Invocarei o nome do Senhor. Era como que se estivesse aqui um mensageiro falando com Moisés, e ele diz: eu farei passar minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome de quem? Yud-He Vav-He, o nome de Adonai. Se ele quisesse dizer o nome dele, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome. Não, eu proclamarei o nome de Adonai. Francisco, não entendi ainda, vou te mostrar mais um texto dentro da Torá. Êxodo capítulo 3. Leia o 18? Você quer que eu leia o 18, senhor? Não. 18, vamos lá. Então disse Moisés: rogo que mostre a tua glória. Nossa, se eu for te explicar isso, eu vou demorar mais uma hora. Mas essa glória está lá em João capítulo 1, verso 14. Lê lá depois que está a sua resposta. João capítulo 1, verso 14. Depois você lê lá, tá? Mas olha aqui. É que eu não sei responder não, tá, Jorge? Depois eu te mostro, porque vai demorar realmente. Êxodo 3, que eu falei para vocês irem, não foi? Olha comigo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Apareceu quem, irmãos? Verso 2. Apareceu quem, irmãos? Um anjo.
Malahei Adonai. Malahei Adonai, um anjo de Adonai. Aí, Rodrigo, aquele mesmo contexto, um anjo de Adonai, um mensageiro de Adonai. Numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Elohim a ele do meio da sarça: Moshe, Moshe, respondeu-lhe: eis-me aqui. Quem é que bradou, irmãos? Você sabe o que a Torá fala? Yud, Re, Vav, Re. Está aqui, ó. Vai lá, passa aí para mim, minha filha. Não, volta lá. Volta. Lá. Vaiar. Olha lá, botei em branco, grandão para você, ó. Yud, Re, Vav, Re. Vaiar Adonai. Vendo Adonai. Kissá. Lihot. Eu esqueci como que é. Veicar, se eu não me engano, tá? Veicar. Elav, Elohim, Mirot, Hasne, Veomer, Moshe, Moshe, Veomer, Hineni. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Mas quem falou com ele? Adonai. E ele vai e faz o quê? Se prostra diante do anjo, diante do representante. É porque se você confundir a representatividade daquele a quem o Eterno enviou, você vai confundir todo o contexto judaico da fé. Se você entender que esse representante, ele tem todas as atribuições do Eterno, mas ele não tira a unicidade de Deus, você vai compreender. Ele não tira que Deus é único, ele não tira que tudo vem de Deus, que Deus é o provedor de todas as coisas, porque Deus assim estabeleceu, porque o nome de Yeshua é acima de todo nome, porque Deus assim estabeleceu. Essa é a representatividade. Mas tira de Deus a sua unicidade? Não, ele é único. Não fica mais claro assim, Rodrigo, quando você enxerga isso dentro da Torá? Aqui era um anjo, não era o próprio Criador falando com Moshe. Por isso que quando João se dobra diante do anjo, opa! Agora quando ele percebe aquele que é digno de abrir o selo, ele olha: este mensageiro, ele tem uma representatividade na qual eu ainda não compreendo. Ah, Francisco, eu ainda não entendi. Então eu vou te explicar um pouquinho melhor, irmãos. Dentro do judaísmo, essa concepção de mensageiro, de intermediário, é a coisa mais comum que se há na face da terra. Então você pega, uma vez eu estava com um judeu tentando me convencer da fé de Yeshua, né? Eu falei: meu irmão, eu aprendi com uma menina me falando isso, eu dei a mesma resposta a ele. Eu tenho uma experiência com esse Messias na qual você não pode tocar, na qual foge a tua compreensão, e eu não o abandonarei. E quando você visualiza essa questão de Yeshua HaMashiach, até me fugiu aqui na cabeça que eu ia comentar com você, sobre essa questão de ter uma representatividade, você vai ver que na Torá isso é uma coisa mais comum. Dentro do judaísmo isso é mais comum. Agora eu lembrei. Aí essa pessoa falou assim: é impossível, é pecado pela Torá ter um intermediador entre Deus e homem. Eu falei: então leia para mim Êxodo capítulo 3. Leia para mim. Aí ela leu em português. Aí estava lá o anjo. Eu falei: e logo depois, como que chama o verso? Acabei de te mostrar, Adonai. Mas fala assim: era Deus ou era Adonai aqui? Era anjo ou era o Eterno que estava presente? Ela era o anjo. Mas não está assim no original. Eu falei: você já leu alguma vez, para você ter certeza que você está falando? Porque eu já li, está lá, anjo. Aí ela não soube me responder mais. Aí já era uma mulher que estava comentando. Não soube responder mais. Representatividade. No judaísmo isso é muito comum. Passa aí, minha filha. Quero ler para você. Eu sei que a letra está muito pequena, mas você vai entender. Existe no judaísmo, isso é uma compreensão, eu não vou te dizer que é 100%, tá? Porque existem compreensões sobre esse anjo, mas é uma concepção de que dentro do judaísmo, o judeu acredita que existem anjos, todos são subordinados a Deus, até
um anjo chamado Satã, que nós conhecemos como Satanás. Ele é subordinado a Deus, isso é correto, totalmente subordinado a Deus. Você lembra de Jó? Quando ele fala, e você pode ver que é um anjo que não tem muita intimidade com Deus, que Deus pergunta, de onde tu vens? Essa pergunta Deus só fala para quem está vivendo uma margem dele. Você lembra quando Adão peca? Onde está Adão? Adão estava longe do pecado, distanciou. Quando Deus pergunta sobre esse anjo, de onde tu vens? Ele fala, eu venho de rodear e passear sobre a terra. Aí ele fala assim, está vendo meu servo Jó, homem íntegro, reto, que cumpre a justiça? Aí ele começa a falar das qualidades de Jó. Aí ele fala assim, mas ele faz isso porque o Senhor o abençoa. Aí ele fala, então tá, você pode, mas você não vai tocar na vida dele. Esse anjo é obediente ao Eterno. Ele foi criado pelo Criador. Ele cria o bem, ele cria o mal. O mal foi criado para que, não para te condenar, mas para valorizar a sua aceitação ao bem, para valorizar o seu amor. Porque se não tivesse mal, como que Deus ia mostrar o seu livre-arbítrio? Ele te concede o mal. O anjo foi criado, Satanás, para te ofertar o mal. Só que ele está à margem de Deus. No judaísmo existe uma parte que acredita que esses anjos são bons, embora oferte o mal, e existe uma parte que diz que eles são destruidores mesmo. O Talmud é repleto de citação de anjos destruidores, repleto. Existem anjos com hierarquia. Esse anjo que eu vou te citar, Metraton, na escala de hierarquia, ele é o principal, ele é o maior. Olha aqui, no judaísmo, um certo anjo, Malar, está lá, tem em hebraico, chamado Metatron, presta atenção, Sandinho, desempenha um papel proeminente e interessante. Metatron atua como agente direto de Deus em manutenção diária da terra, Olam Hazé, esse mundo que nós estamos vivendo, em comparação com o Olam Rabá, que é o mundo que está para ouvir. Fala que ele é o guardião desse universo. Você lembra quando Deus expulsa, ele guarda a árvore da vida? Diz que é esse ano que governa essa árvore. No Talmud, citação do Talmud, ensina que antes da destruição do templo sagrado, Metatron foi carregado pela educação da Torá de todas as crianças. Um judeu do século I, Elisha ben Abuyar, como relatado no Talmud, recebeu permissão divina para entrar no paraíso e viu o anjo Metatron. Isso está descrito no Talmud. Sentado, uma ação que no céu é permitida apenas ao próprio Deus. Elisha então exclamou, há de fato dois poderes no céu. Julgando que Metatron também era um Deus, está ali em letra minúscula. Segundo a história do Talmud, quando esse judeu Elisha visualiza Metatron e diz que ele estava no trono com Deus, vai fazendo uma simbologia aí, uma analogia. Ele viu e ele falou assim, esse anjo, ele tem semelhança do Criador, ele também é um Deus. Segundo a tradução do Talmud, o anjo foi penalizado com 100 castigo para demonstrar que ele não era Deus. É uma versão do Talmud. Mas aqui o Talmud fala de um anjo semelhante a Deus. Recebeu humildemente 60 golpes de bastão de fogo para provar que ele não era Deus. Passa o outro verso. De acordo com o Midrash, Metatron foi quem puniu os egípcios e libertou Israel. Isso é o judaísmo, é o Talmud citando, tá? Rabino Akiva resumiu o papel do anjo como sendo o presidente da Torá. O Talmud, Sanhedrin 37, parte B, explica que quando Deus aparentemente falou de si mesmo na terceira pessoa, comandando por Moisés, lembra na criação? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ordenou a Moisés que suba a Deus. Era Metatron realmente a pessoa que ordenou a Moisés a fazê-lo. O Rabi Rashi explica que o valor numérico do nome Metatron é igual a um determinado nome de Hashem. O significado da palavra Metatron, presta atenção nisso aqui, não é claro. Embora várias fontes tentem explicar o nome, os dicionários modernos definem o prefixo meta como ao lado de do trono, que significa que a tradução Metatron deve ser aquele ao lado do trono, ou algo similar. Isso aqui não é coisa cristã. Isso aqui não é coisa cristã, isso é coisa judaica. O que você está apresentando aqui é um anjo que tem a semelhança. Existe uma passagem do Talmud que diz, como diferenciaremos você do Eterno?
de Adonai, se a luz que está em ti é a mesma que está nele? Como diferenciaremos? Irmãos, aí que eu quero entrar. Quando é por uma parte, eu pego de forma parcial. Quando eu falo de Yeshua dentro do cristianismo, agora o cristianismo está dono da verdade? Não, lógico que não. A concepção da trindade dentro do cristianismo é totalmente errada. E Yeshua tem forma divina 100%. Ele é a imagem do Deus vivo, ele representa a imagem da criação, ele era o anjo que acompanhava Moshe. Paulo diz que ele era a pedra que dava água à nação de Israel, ele é 100% divino. Isaías disse que ele é o Adonai forte, ele é o príncipe da paz, 100% divino. Isso tira a unicidade de Deus de maneira nenhuma. Deus é único. Se Yeshua tem essa divindade, é porque Deus assim o concebeu. Está dando para entender? Se você não entender a representatividade, quando perguntado de Yeshua com o reino dos céus, ele fala: havia um rei que ele deixou o seu palácio ao cuidado do seu filho, o seu reino ao cuidado do seu filho. E aí ele começa a descrever. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, que depois todas as coisas estiverem aos pés de Yeshua, ele entregará tudo a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Seja tudo em todos. Vai lá em Mateus 16, que eu já estou encerrando. Eu só passei 10 minutos. Mateus 16. Entenderam essa representatividade? Isso é representatividade. E Yeshua ensinou a você a orar a Ele? Eu particularmente, eu sei que Yeshua se manifesta às pessoas. Ele se manifestou a Paulo. Ele é vivo. Ele é um Mashiach vivo, ele é o cabeça dessa igreja, ele está conduzindo, ele que está nos guiando pelo caminho. Lembra de Moisés? Te enviarei um anjo que vai te guardar no caminho. Você sabe como os primeiros discípulos de Yeshua eram conhecidos? Caminho, Dere. Atos 24, verso 14, conforme o caminho está em letra maiúscula, se você olhar a sua Bíblia, porque era como eles eram chamados. Yeshua não fala que ele era o caminho, a verdade e a vida? Conforme o caminho a quem chamam de seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei, nos profetas. Ele é o anjo que nos guarda no caminho. Tem um profeta que diz que se nós desviarmos do caminho, virá uma voz por trás e disse: andai por ele. Ele nos guia no caminho. Então Yeshua é o que conduz essa igreja, essa comunidade. Quando eu falo igreja, estou falando da nação de Israel, e o gentio sendo enxertado nessa oliveira, tá? É isso que eu estou explicando a vocês. Então Yeshua nos leva nessa condução. Aqui Mateus 16, verso 13. Hã? Sim. Eu acredito. Sim, eu acredito. Acredito que sim, Jorge. Jorge está perguntando se os anjos manifestam. Eu acredito que sim. O Jorge está perguntando se hoje os anjos se manifestam. Eu acredito que sim. Permanece. Mateus 16, verso 13 diz assim, ó: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Você lembra que eu falei que existe uma essência da Torá e várias concepções? Um é Elias, outro diz que é Barcoba, outro diz que é, como que é o nome daquele rabino famoso lá de Israel, agora contemporâneo a nós? Esqueci o nome dele? Não, aqui já é do terceiro século, mas do segundo século, terceiro século. Que fundou o Rabat, esqueci o nome dele, desculpa. Benesso, se eu não me engano, esqueci. Lá, muitos judeus proclamam ele como Messias. Um diz que é ele, outros dizem que é outro. Aí ele vai e fala assim, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, filho do Deus vivo. Senhor, eu não te conheço pelo que eu ouço falar. Eu não te conheço daquele que fala que é João, daquele que fala que é Elias, daquele que fala que é não sei quem. Eu te conheço porque o Senhor é o Filho do Deus vivo. Eu vi o Senhor amansando a tempestade, eu vi você levantando enfermos, eu vi você curando cegos, eu vi você abrindo os ouvidos daqueles que estavam surdos. Eu te conheço como Filho do Deus vivo. Aí ele fala aqui:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi livro e nem literatura que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O livro e literatura que foi eu que coloquei, né? Mas carne e sangue quer dizer coisa humana que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, Yeshua tem que ser revelado pelo Pai a nós, e não vai ser carne e sangue que vai tirar de nós a fé nele. Precisamos ter essa convicção, precisamos andar nela. Eu jamais vou chegar para vocês, presta atenção aqui, presta atenção em mim. Eu jamais vou chegar para vocês e vai falar assim: deixa conviver com um judeu que não crê em Yeshua. De maneira nenhuma. Conviva com ele, ame-o, visite-o. Se ele tiver por amigo, tenha por amigo. Compartilhe a palavra com ele, deixa ele compartilhar com você. Mas quando ele entrar no âmbito da sua fé, falar mal do seu Messias, se ponha na sua posição, se ponha na sua experiência e fala com ele: meu irmão, você pode ter conceito, literatura sobre literatura, mas eu tive a experiência com esse Messias e eu vou permanecer nele. Conviva, estude tudo, Talmud, o que você quiser. É o conselho de Paulo para Timóteo. Leia de tudo, retenha o que é bom. Você nunca vai ouvir Francisco falar assim: não estuda Cabala, não estuda Zohar, não estuda, aprende, retenha o que é bom. Sabe por quê? Porque se eu falar o que o Zé tem que fazer, eu estou dominando a mente do Zé. Eu estudo de tudo, por que vocês não podem? Estudem por tudo, mas não percam a fé no teu Mashiach, não abra mão dele. Não se empreenda também em coisas que você não conhece, não tira a sua fé. A coisa humana tira. Fé, irmãos, é algo que muitas vezes não é palpável. É a mesma coisa, né? Eu quero ter razão, posso ter razão. O judaísmo não aceita só essa questão de fé. Precisa ter um equilíbrio da razão. Só que nem tudo explica com a razão. Como que eu vou explicar que um homem saiu do pó da terra? Como que eu vou explicar que a mulher saiu de uma parte de mim? Como que eu vou explicar que uma mula falou com um homem? Como que eu vou falar que um machado acabou flutuando? Como? Isso é fé. Isso é fé. Isso não é ciência. João capítulo 5. Não, João capítulo 4. João 4. João 4, verso 37 diz assim, ó. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam e vós usufruíste do seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tinha feito. Irmãos, nós precisamos aprender igual a esses homens. Olha o verso 40, Roberto. Aproximando dele, o samaritano, rogaram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali dias, e por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Diziam à mulher, aquela mulher que encontrou Yeshua no poço de Jacó, diziam a ela: não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do... Você sabe o que chama isso? Experiência. Ô minha irmã, não é porque eu ouvi você falar mais não. Eu ouvi você falar dele, quando ele diz que todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas se beber da água que ele continuar a dar, nunca mais terá a ter sede. Não é porque eu ouvi você falar não. Agora nós vemos, nós experimentamos, e verdadeiramente ele é Salvador do mundo. Ninguém tira esses homens da fé do Messias. Ninguém. Volta lá em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Ou é 1 Timóteo 2. Aqui, Rodrigo, é a grande erro do cristianismo. A Flavinha está me botando para a hora. Aqui é o grande erro para o cristianismo. Capítulo 2, verso 5. Vocês lembram que eu falei que o mensageiro, por mais que ele tenha, Dene, características totalmente espirituais e divinas, isso jamais tira a unicidade de Deus, porque Deus é tudo em todos. Entender que Deus é único é compreender que Ele é o provedor de tudo, que a sua vontade é perfeita e soberana. Se Ele colocou o nome de Yeshua sobre todo o nome, e que todo joelho se dobre sobre Yeshua HaMashiach, porque assim Ele estabeleceu, e isso não tira a unicidade de Deus. Entenda,
1 Timóteo capítulo 2, verso 5, agora, depois do nosso estudo. Porque há um só Adonai, e um mediador entre Deus e homem, Yeshua HaMashiach. Yeshua é o intermediador? Sim. Ele é o Salvador do mundo? Sim. Existe um só Deus? Sim. Yeshua é divino? Sim. Ele creu no único Deus? Sim. Ele proclama o único Deus, sendo um mensageiro para a humanidade. Eu espero que você saia daqui com a compreensão, e que você possa ter o entendimento, e que a experiência de Yeshua sempre prevaleça. Nunca tenha a mensagem do ódio, nunca tenha o preconceito, mas tenha Yeshua no teu coração. E vamos ler uma palavra juntos, para finalizar. Fica de pé. 1 João agora. 1 João. 1 João, tá? Primeiro João capítulo 2 diz assim, ó, verso 18. Filhinhos, essa é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. A gente tem a mania de achar que é anticristo, é aquele, Jajão, sua companhia ali, aquele anticristo é aquele líder mundial, né? Aquele que vai colocar, esses dias eu estava com um rapaz, ele falou assim, Francisco, não deixa eu colocar o chip em você não, que ali é o sinal do anticristo, tá? Eu falei, misericórdia, onde que entra a mentalidade da pessoa? Essas coisas são espirituais, irmãos, espirituais. Filhinhos, essa é a última hora, como ouviste que vem o anticristo. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nós estamos repletos de anticristo lá no nosso Facebook, e a gente vai lá e curte, compartilha. E a mensagem dele boa, que tem muita mensagem boa, vai. E depois aquela pessoa que está lá ouvindo, está falando mal do seu Messias. Aqueles que ele chama de Yeshu. Você sabe o que quer dizer Yeshu no hebraico? É um acrônimo dizendo que o seu nome se apagará da face da terra. Se apagará. E você vai e compartilha, você clica. Aí lá diz assim, ó, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivesse sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso era para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis disso. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira nem vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Yeshua como seu Messias? Este mesmo é o anticristo, que esse nega o Pai e o Filho. Irmãos, isso é judaico. Lembra do anjo? Se não ouvir a tua voz, não terá parte com o eterno. Isso é judaico. E se for o eterno quem enviou Yeshua? E se ele é o Mashiach da humanidade? E aí? Se for não, né? Que para nós está mais claro que nunca, né? Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. É aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tzadik, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E Yeshua veio nos ensinar a amar o único Elohim. Esse é o erro do cristianismo. Fica uma bagunça, né? Deus, Jesus, não sei o que, sua divindade é profunda. Nenhuma maneira. Amém. E a sua fé é toda judaica. A sua fé é crer no único Elohim. Amém. Sim, sim. Ele está falando e é mesmo, mas irmãos, da mesma forma que eu ensino a vocês amor aos judeus, aqueles que não acreditam, tem amor pelos nossos irmãos. A nossa mensagem é levar esses ensinos, a verdade, para que o eterno seja engrandecido. Espero que você saia daqui abençoado, um bom Shabat, desculpe pela demora, mas eu tenho certeza que vocês foram abençoados e o eterno seja engrandecido no meio de nós. Shabat Shalom para todos, tá?